de uma forma muito desagradável, indesejada pela OAB, pela classe dos advogados, porque depois encontra todos participando aí de quadrilhas, sendo integrante ativo, muitas vezes mentor de determinadas operações completamente irregulares. Mas eu aí vou fazer uso neste momento para me lembrar de uma frase muito interessante que eu ouvi do meu querido presidente, que foi presidente na gestão da OAB, da qual eu participei, que é o Dr. Alberto de Paula Machado, que é meu amigo pessoal, por quem eu tenho um respeito muito grande, e que ele disse uma frase uma vez que eu nunca vou esquecer, disse o seguinte: não existem advogados bandidos. O que existe são bandidos que acontece de serem advogados, né? Isso diz tudo, né? Antes de ser advogado, o sujeito já não tinha a boa índole, tanto que ele acabou se envolvendo em atividades ilícitas. Então, isso é interessante. Não podemos dizer que essas situações não ocorrem, e aí, então, só nesses casos é que se justifica a quebra do sigilo do escritório de advocacia e de todos os instrumentos de trabalho do advogado. A apreensão da correspondência ou de documentos sem conexão com os crimes cometidos sujeita o autor da ordem, seja o juiz ou a autoridade administrativa, a um processo criminal, né? E, neste caso, no caso da atividade da Polícia Federal, existem portarias, ambas do Ministério da Justiça, duas portarias, a 1287 e a 1288, que tratam exatamente isso, dos limites da atuação dos policiais federais, no que diz respeito a esse tipo de investigação que nos importa aqui como advogados. Também uma prerrogativa a mais que eu me lembrei de trazer, a comunicação reservada do advogado com seu cliente, preso ou detido. O direito de comunicação reservado ao cliente faz parte e é uma derivação do próprio direito de defesa, que é constitucionalmente assegurado, como todos nós sabemos, né, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. E o Estatuto da OAB reforça, dizendo que são direitos do advogado comunicar-se com seus clientes, pessoal ou reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Então, o preso até pode ser incomunicável, mas ele não pode ser incomunicável para o seu advogado, porque esse direito de comunicação é uma derivação do direito de defesa. O STJ tem decisões sobre isso, mas eu iria comentar um pouquinho, uma decisão da ministra Eliana Calmon, mas eu vejo que se eu fizer me alongar um pouquinho mais, eu não dou conta de contar das outras prerrogativas. Então, eu vou avançar recomendando que quem tem interesse em ver um pouquinho mais sobre essa questão do direito de falar, o direito de comunicação com o seu cliente, preso ou detido, pode fazer uma pesquisa que vai encontrar no STJ duas decisões bem interessantes nessa matéria, que são relativamente recentes. Mais uma prerrogativa é o direito de exame de autos findos ou autos em andamento, assim como o direito de vista ao processo. Isso parece uma coisa tão desimportante. Eu me lembro a primeira vez que alguém falou: ah, mas o advogado tem direito de vista. Eu falei, nossa, é de uma importância tal, né, quando a gente precisa ver o processo naquela hora. É importante consultar uma folha do processo, até para poder terminar o recurso que eu tenho para fazer, né, às vezes com prazo comum, eu não pude retirar o processo do fórum. Então, esse direito de vista é muito importante e ele não pode ser negado pelo cartório. Tinha uma das varas em que eu atuo muito, que é uma das varas da Fazenda Pública, que não gostava de deixar o advogado ver os autos, né? Então, muitas vezes eu tive um embate, às vezes, na Secretaria do Cartório, exigindo, mas eu quero ver o processo. Ah, mas o processo está aguardando o dia da audiência, mas eu tenho que fazer a contestação, eu tenho que ver o processo para poder defender o meu cliente. Então, isso é importante. O advogado tem esse direito que está lá consagrado também no artigo 7º do Estatuto, constitui direito do advogado examinar em qualquer órgão do Poder Judiciário ou Legislativo ou da administração pública, né? Lembrando que agora também tem-se a questão, todo o regime jurídico acerca da transparência. Então, Judiciário, Legislativo, administração pública em geral, autos em processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo, é lógico,
existem aqueles processos que correm em segredo de justiça, e é claro que o acesso aí precisa, para a tutela de outros princípios, né, de outros direitos e interesses, baseado em outros princípios, precisa, então, não pode ser visto por qualquer advogado, apenas por aquele especificamente autorizado pela parte, né, o próprio advogado das partes. Ainda, no inciso 14, examinar em qualquer repartição judicial, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de inquérito findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças ou tomar apontamentos. Também sobre essa específica prerrogativa, eu amealhei aqui uma vasta jurisprudência, sempre confirmando, os tribunais confirmando essa prerrogativa do advogado, em situações específicas em que o advogado não foi atendido nessa sua prerrogativa e que isso redundou numa medida judicial, o judiciário sempre acolhendo, reconhecendo a prerrogativa do advogado. Direito de vista e de retirada de autos, também está lá no Estatuto da Ordem, todos no artigo 7º, inciso 15, ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais. No Código de Processo Civil, há uma referência também a esse, que é o direito do advogado. O advogado tem direito de examinar em cartório de justiça, na Secretaria de Tribunais, autos de qualquer processo, requerer como procurador vistas dos autos em qualquer processo, e aí vai. O artigo 40 do CPC rege também, no mesmo sentido, na mesma linha da prerrogativa do advogado. Portanto, gente, são ilegais, são irregulares quaisquer resoluções ou portarias administrativas, judiciais ou nos juizados especiais, como já aconteceu há pouco tempo no âmbito do Estado do Paraná, que de alguma maneira restrinja o direito de vista que o advogado tem ou o direito de carga que o advogado tem do processo. Livre ingresso em recintos judiciais, repartições e assembleias. É mais uma prerrogativa, que também está no artigo 7º, inciso 16. É direito do advogado ingressar livremente. Aí vem o rol de locais onde ele pode ingressar livremente, nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além das cancelas que separam a parte reservada aos magistrados, nas salas e dependências de audiência, em qualquer edifício ou recinto, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido, desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. Né? Nós tivemos um pequeno frisson aí, no momento em que, algum tempo atrás aí, em que os cartórios ficavam abertos, mas não estava no horário de funcionamento, daí chegava lá o advogado, daí que, né, não, mas não está na hora de atender, não, mas o estatuto diz que, estando presente um servidor, ele precisa atender o advogado. Esta é uma prerrogativa profissional. É claro, gente, que por favor não saiam daqui achando que vocês estão munidos de todos esses poderes, e eu sei que aqui todo mundo tem, né, tem que ter bastante parcimônia. Muitas vezes é melhor a gente, lá no cartório, na hora que vai discutir com o funcionário que está do outro lado do balcão, ele diz, só mais um minutinho, você esperar 10 minutos, do que você causar um tremendo dissabor, com uma discussão, exigindo o cumprimento imediato ali do seu direito de vista dos autos, ou o direito de ingresso no recinto, né? Porque às vezes ele está terminando uma atividade, né? Eu me lembro uma ocasião em que havia uma limpeza no cartório, estavam limpando aquela parte ali, aquele hall da entrada, estava tudo molhado, né? E, poxa, mas não dá para o senhor esperar um pouquinho, né? E aí o advogado, mas eu estou no recinto, eu tenho que entrar. Então tem que ter uma certa parcimônia, tem que ter bom senso na interpretação também do momento em que nós podemos fazer valer, porque está de fato havendo uma resistência injustificada à prerrogativa do advogado. O direito de ser recebido por magistrado independentemente de hora marcada. Essa talvez seja uma prerrogativa dos advogados que tenha encontrado assim um maior número também de desatendimentos, né?
nós temos relatos inúmeros de advogados que não conseguem ser atendidos pelos juízes. Isso acontece em primeiro grau, isso acontece em segundo grau, isso acontece lá nos tribunais superiores, e a notícia que temos ultimamente é de que especialmente nos tribunais superiores. Então, essa é uma prerrogativa que tem gerado, assim, um conflito muito grande. Isso está lá no artigo 7º do Estatuto da Ordem, inciso 8º, que é direito do advogado dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Claro, né, chegaram 2 advogados, o que chegou antes deve ser atendido antes. Mas há, sobre isso, uma justificativa, digamos assim, uma explicação que não costuma ser aceita por nós, advogados, como justificativa. Eu, conversando com juízes amigos, inúmeras vezes na minha vida, sobre isso, né, o que eles dizem: olha, se for atender todos os advogados que querem falar comigo, eu não consigo mais despachar os processos, porque eu vou ficar o dia inteiro ou a tarde inteira em reunião com advogados. Então, aí acontece de alguns juízes, eles acham, né, que há uma justificativa para dizerem: tal dia da semana só o juiz vai atender as partes. Na verdade, a prerrogativa do advogado é ser atendido sempre que ele quiser, independentemente da hora marcada. Sobre isso, há uma decisão numa reclamação disciplinar que foi feita contra um juiz, não do Estado do Paraná, mas numa decisão de 2008. Já é um pouquinho antiga, já tem aí 7 anos, que diz: o advogado, o CNJ entendeu, né? O advogado é essencial, indispensável à administração da justiça, e dúvida não resta que ele, o advogado, tem o direito assegurado de ser recebido em audiência pelo representante da magistratura. Então, o CNJ entendeu numa reclamação disciplinar que foi evidentemente distribuída e é de conhecimento de todos os magistrados do país. Decisões judiciais diversas existem também sobre isso. Mais uma prerrogativa do direito de uso da palavra pela ordem. O inciso 10 do artigo 7º diz que também é direito do advogado usar da palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, por favor, né? Isso também é importante. Para esclarecer um equívoco ou uma dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar a acusação ou censura que lhe forem feitas. Aí, então, é aquela manifestação fora da hora da sustentação oral na sessão do tribunal, fora da hora no momento da audiência, fora da hora das perguntas, da manifestação das partes. É aquele momento em que o advogado tem que usar toda a sua boa educação, que ele tem que usar todo o seu manejo das palavras, para usar uma postura profissional adequada, para pontuar, pedir licença pela ordem e, depois que lhe for permitido, pontuar especificamente o esclarecimento do fato que ele quer fazer. Né? Também já presenciei, ao longo da minha vida, advogados muito bem educados, que fizeram de uma maneira muito conveniente, mas aproveitaram o ensejo do pedido para falar pela ordem, para esclarecer um fato, para sustentar uma tese jurídica, já invocando autores, doutrina, né, etc. Não é o caso. É preciso ter bastante cuidado. E ainda que possa um advogado bastante conhecido, ou mais, digamos assim, afeto a essas lides nos tribunais, ainda que possa, para um advogado assim, passar batido, né, e o tribunal acaba aceitando, porque ele está sempre ali, já é conhecido todo mundo, isso certamente não iria acontecer com o advogado que está indo numa das suas primeiras vezes ao tribunal e já querer fazer uso desse expediente, que na verdade não é um expediente correto. É para esclarecimento de fato, tem que ser para isso o pedido de esclarecimento pela ordem. Pela ordem, por quê? Porque se tiver outro advogado para falar, o que pediu primeiro vai ser respeitado na ordem de preferência daquele que se manifesta. Mais um das prerrogativas, o direito de reclamação verbal ou escrita. É direito do advogado reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juiz ou tribunal
contra a inobservância de preceitos de lei, de regulamento ou regimento, o direito de ficar sentado ou o direito de ficar de pé, isso está escrito no Estatuto da Ordem, né? O advogado também tem direito de ficar sentado, de pé, em juízo, no tribunal, ou em órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do Poder Legislativo, né? Então, é o advogado que escolhe qual é a postura que ele quer. Se ele quer falar sentado ali, se ele quer no púlpito, enfim. Direito à recusa em depor como testemunha, também constante do Estatuto da Ordem. Um advogado, se conhece a história de uma determinada, uma versão dos fatos, se ele tem uma versão dos fatos, se ele de alguma maneira presenciou alguma coisa, ele não é obrigado a depor como testemunha. Diz o advogado lá, o Estatuto da OAB, no inciso, artigo 7º, inciso 19. O advogado pode recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre um fato relacionado com pessoa de quem ele seja ou tenha sido advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo seu constituinte, né? Ainda que o constituinte tenha autorizado, né? Ele pode achar que não é conveniente ele depor como testemunha sobre aquilo, bem como sobre fato que constitua o seu sigilo profissional. A questão do sigilo profissional eu não estou falando aqui, porque ela não é prerrogativa, ela é uma obrigação do advogado, é um dever ético, né? É muito importante isso. E nessa parte, eu imagino que todos podem compreender que o advogado tem acesso a documentos, a fatos, bastante importantes, às vezes, na vida das pessoas, físicas ou jurídicas, e o advogado não pode sair por aí contando isso. Mas eu vou me lembro de um fato, vou relatar rapidamente, que diz respeito ao estagiário do escritório da advocacia. Eu, como professora na Faculdade de Direito, uma vez cheguei cedo na minha sala de aula, estava lá olhando as provas, ou fazendo e um grupo de estudantes ali, esperando o início da aula. E eu começo a escutar uma conversa e os meus cabelos começam todos a ficar em pé. Porque uma ou duas pessoas ali, ou todos do grupo, trabalhavam em escritórios de advocacia como estagiários e ficavam trocando as confidências. Sabe que o meu chefe hoje pegou uma causa, sabe do fulano, e aí vem. E aí, em 15 minutos que eu fiquei escutando aquela conversa, eu fiquei sabendo podres da vida de tanta gente. E situações constrangedoras sobre balanços financeiros de tantas empresas que eu fiquei assustada, né? Então, é preciso também ter esse cuidado. Às vezes, o advogado tem essa consciência, mas ele coloca lá no estagiário alguém que está com necessidade tão grande de mostrar serviço, né? E quem sabe, às vezes, de aparecer para os seus amigos na escola, que foi o caso da situação que eu presenciei, que aí ele acaba contando coisas que o escritório de advocacia não pode revelar, né? E aí depois ninguém fica sabendo, o advogado acaba acusando, ele é responsável por isso, né? Ele só pode abrir uma situação de fato para um estudante de direito que está trabalhando no seu escritório, que não tem nenhum comprometimento com o cliente, que o cliente é dele, é do advogado, né? Assim como com os funcionários do escritório também, né? Ele só pode abrir isso se ele tiver certeza que seja uma pessoa confiável. Isso é importante. A responsabilidade pelo sigilo é uma responsabilidade que também agrega, que também diz respeito a toda a equipe do advogado, não apenas a pessoa dele. Depois, o direito de desagravo público. Eu acho bastante interessante esta prerrogativa, que é o seguinte: se amanhã ou depois, espero que isso não aconteça com ninguém que esteja aqui, mas se acontecer com alguém, né, que vocês conheçam, de sofrer um desacato, né, durante uma audiência, o juiz foi maroto, disse uma coisa agressiva para o advogado, ou o integrante do Ministério Público se meteu a besta com o advogado, ou alguma coisa assim, ou foi feito um comentário desairoso sobre o advogado, ele pode comunicar esse fato. Evidentemente que ele tem que instruir o seu pedido com algum tipo de prova, ainda que ela seja uma prova testemunhal, mas tem que ter uma prova. E tem que relatar esse fato ao AB, e a OAB, então, vai promover o chamado desagravo, que está previsto no artigo 7º também do Estatuto, no inciso 12, que, na verdade, o desagravo é uma manifestação pública do órgão de classe, que vai lá, diante daquela pessoa que ofendeu o advogado, e vai chamar a atenção dele e dizer que a OAB
discorda da sua conduta. Esse é um ato de desagravo. Né? Presenciei muitos na minha vida, participei de alguns, fui representando a ordem em algumas situações pessoalmente proferido o desagravo, acompanhado do advogado ofendido, das pessoas que ele convidou para lavar a sua honra, né, a sua dignidade. Chegamos lá, chamamos o juiz, olha, em tal dia foi cometido essa conduta por Vossa Excelência, essa sua conduta foi submetida ao exame da Câmara de Prerrogativas da OAB do Paraná, que deliberou desagravá-lo, o que estamos hoje fazendo, e aí pregamos um edital na parede mais próxima, para conhecimento público daquele fato, e que a OAB providenciou o desagravo público, né, que, na verdade, é uma maneira de chamar a atenção, ainda que polidamente, dizer, não, nós não gostamos disso, não é essa a postura que cabe à autoridade judiciária. Também o direito do advogado em caso de prisão, e já estou agora terminando. No caso de prisão, o advogado, são direitos do advogado, diz o artigo 7º, ter a presença de representante da OAB, quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade. Isso é muito importante. Sob pena de nulidade do auto de prisão em flagrante. E nos demais casos, a comunicação expressa a excepcional da ordem. Então, preso o advogado, o auto de prisão tem que ser acompanhado por um representante da ordem, e isso temos aqui na OAB uma estrutura sempre pronta para esse tipo de socorro aos advogados. Antigamente, alguns anos atrás, esta situação era suprida pelos colegas conselheiros, advogados que conhecem o trabalho da ordem, que se propunham a ajudar. Então, era preso um advogado, comunicava a ordem, a gente passava a mão, né, quem estava aqui na OAB, na lista de advogados disponíveis, até achar um que se dispusesse, que tivesse naquele momento liberado para poder correr lá onde estava o advogado e socorrê-lo. Né? E aí a gente acabou descobrindo, a experiência nos mostrou, que isso precisava ser profissionalizado, porque havia uma dificuldade tão grande, às vezes, da gente propiciar o atendimento na hora, e hoje, então, tem advogados que são funcionários da ordem com essa específica função. Advogado público, é interessante notar também que o advogado público ele tem uma imunidade no que diz respeito à emissão de pareceres. É muito importante, eu acho que todos que estão aqui podem imaginar, que quando a gente fala de advogado público, hoje a Constituição permite que a única forma de advogado público são os integrantes das carreiras de procuradores. Né? Não existe mais aquelas carreiras de advogados. Né? Hoje, para ser advogado do poder público, tem que passar num concurso público e ser integrante de uma dessas carreiras de procuradores. Que são dotadas de autonomia, de independência, por suas respectivas leis orgânicas, e que podem proferir pareceres que muitas vezes desagradam o administrador público. Né? É por isso a importância da autonomia da advocacia pública, né? Porque nem sempre o interesse público coincide com o interesse do administrador público de plantão. Então, foi construída toda uma defesa, um ajuste desta prerrogativa de autonomia também para o advogado público, para que ele tenha, assim como o advogado privado, quando emite as suas opiniões lá para o seu cliente, o advogado público também tem a garantia de ser defendido pela OAB, se o seu parecer contrariar interesses de poderosos, né? Não dá para comprar isso, tem que fazer processo licitatório e tal. São essas coisas. Então, é importante, existe até uma decisão bem interessante, recente do STJ sobre o assunto. E, por último, a última prerrogativa que eu destaquei para vocês podem não acreditar, mas eu destaquei 24 prerrogativas para trazer aqui. Essa é a última. É aquela que diz respeito à possibilidade do advogado atestar a autenticidade de documentos, a chamada fé pública do advogado. Isso está na Lei 11.925 de 2009, que reconhece que o advogado tem fé pública, estabelecendo que o documento em cópia que tenha sido atestado por um advogado de que confere com o original vale como se autenticado por um cartório estivesse. Então, os advogados não precisam levar os documentos para instruir a sua ação, a sua contestação, para autenticação lá
hoje com o processo eletrônico muda um pouco as coisas, né? Eu estou ainda focada nos documentos em papel. Então, que levava para autenticar no cartório as fotocópias. Hoje, o regime de autenticação, digitalização, tem um regime próprio para isso. Mas essa fé pública, no que diz respeito aos documentos ainda em meio físico, ela existe, regulada pela Lei 11.925, de 2009. Então, foram essas 24 prerrogativas que eu destaquei para trazer a vocês. Eu espero ter me feito compreender e eu espero também que tenha um restinho de tempo e me disponibilizo a responder eventuais perguntas. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço a Comissão de Advogados Iniciantes. Muito obrigado, professora Eunice. A Comissão dos Advogados Iniciantes agradece a senhora pela brilhante exposição, pelos esclarecimentos feitos aos nossos jovens advogados aqui presentes. E, tendo em vista a disponibilidade da doutora, eu abro a possibilidade de perguntas pelos presentes. Enquanto ninguém faz a pergunta, eu gostaria de tirar uma dúvida, professora. A doutora comentou a questão da inviolabilidade dos escritórios de advocacia, quando houver indício de prática pelo advogado de crime. Certo. Uma questão que nos preocupa e tem ganhado cada vez mais espaço aí, está na pauta, né, da grande mídia, é a questão da prática de lavagem de dinheiro pelos escritórios de advocacia. Houve a mudança recente agora da lei de lavagem e houve um caso envolvendo um notório advogado brasileiro que teria recebido honorários aí, vultosos de uma pessoa acusada pela prática de crimes e, enfim, passou-se a discutir se aqueles honorários eram devidos, se ele teria pagado com dinheiro proveniente de contravenções penais, etc. E aí eu pergunto, aí na condição de conselheira e gestora da ordem, como fica essa questão quando o advogado for acusado da prática desse crime gravíssimo que é a lavagem? É possível as autoridades terem acesso aos documentos financeiros do escritório para verificar quanto foi que ele recebeu, ver nota fiscal, enfim, fazer todo aquele levantamento de se o valor dos honorários era devido, se não era? Como que a doutora vê essa questão, professor? Eu acredito que seja possível, sim, né? Veja, esse tipo de conduta por parte dos advogados é uma conduta que depõe contra toda a classe dos advogados e contra a OAB, né? E eu entendo que é possível, sim, até porque, muitas vezes, uma das maneiras de se conseguir formalizar até depois digamos assim, formar convenientemente a prova no processo, ela vai depender desses documentos que estão sob a guarda do advogado. Então, eu tenho para mim, salvo o melhor juízo, de que se encaixa perfeitamente numa dessas possibilidades de existindo um indício do envolvimento do advogado com a prática de um ilícito penal, não me parece que se conseguisse sustentar por muito tempo o sigilo profissional dele. É assim que eu vejo, advogado Guilherme. Certo, obrigado, doutora Eunice. Mais alguma pergunta pelos presentes? Eu tenho. Então, Não, desculpe, pode... tem ali Quem? Pois não. Veja, é que aí, na verdade, eu não diria que poderia... Eu teria dificuldade num caso assim, porque é muito comum que o juiz não leia, né? Isso tem acontecido muito. Isso tem acontecido muito, o excesso de processos, sabe Deus por quê, né? E a gente às vezes descobre, depois quando vê a decisão judicial, que às vezes a prova básica do processo não foi analisada, né? E muito menos o argumento do advogado. Eu não acredito que isso possa ser caracterizado como uma infração contra o direito do advogado, do exercício profissional do advogado. Eu entendo que se ajustaria muito mais numa infração cometida
pelo juiz, uma infração funcional do juiz, e a reclamação, então, não seria pelo viés da prerrogativa do advogado, mas pela condição funcional do juiz, uma reclamação contra ele perante a corregedoria do tribunal. Eu veria